E olha, essa audiência que ouviu o ministro da Segurança Pública durou 4 horas. Mesmo assim, Flávio Dino saiu de lá sem responder às perguntas de todos os parlamentares que estavam inscritos. Os questionamentos ao ministro giraram em torno da crítica da oposição que relaciona a visita dele ao complexo de favelas da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro, a um suposto acordo com traficantes da região. Dino também respondeu a acusações de que já sabia dos atos de 8 de janeiro, antes mesmo das invasões acontecerem ali nas sedes dos poderes. Vocês acreditam que essas oitivas, esses depoimentos, eles possam de fato trazer alguma resposta para as perguntas da população brasileira sobre esses assuntos? Diante do que nós estamos acompanhando, diante do que acompanhamos nessa audiência de troca de ofensas, de embate, de parlamentares que apoiam o governo com a oposição, começo contigo, Segré. Primeiro, tem uma grande diferença na minha opinião. Uma coisa é não responder. Muitos políticos fazem isso o tempo todo. Você pergunta uma coisa, ele responde outra. Pergunta de novo, ele volta a responder outra coisa. Normal na política. Mas quando está sendo investigados assuntos tão graves como os que estavam sendo, tem duas coisas que não pode fazer. Deixar de responder é uma. E mentir é outra. E não poderia fazer isso sem nenhum risco ao seu cargo. Quando a gente avalia... Teve várias perguntas que o ministro não respondeu, mas eu fiquei em uma especificamente, não lembro o deputado que fez a pergunta, que ele, quando foi tratado o assunto da sua visita no Complexo da Maré, perguntou se tinha visto uma pessoa em particular, se tinha lido um ata em particular, e depois, por outro lado, a outra questão, que tampouco respondeu, mas ele mencionou nesse caso que não sabia, e começaram a aparecer provas de que sim, sabia, de que existia uma ata da Polícia Federal com nome e sobrenome da pessoa que tinha dado esse documento, com o número de identificação do documento e que vai ser muito difícil para o ministro explicar. E merecemos a explicação dos dois assuntos, da sua visita para o complexo e também dessa ata. Você acha que vai ser difícil para o ministro explicar, Piperno? Eu não sei, eu quero ver mais detalhes. Agora, em relação, por exemplo, à visita à Maré, lá pelo meio da resposta... Ele soltou uma frase que, para mim, ajuda a encaminhar essa dúvida. Ele fala, olha, inclusive, não é verdade que eu não tive nenhum aparato aqui de segurança. Eu até solicitei, a Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro me deu apoio. Então, levantou a bola, inclusive, para que a Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro responda essa dúvida. Agora sim, como que vocês estão avaliando aí a postura do ministro como um todo? Porque muitos dos parlamentares que fizeram os questionamentos ali ao ministro disseram que ele foi muito irônico e também muito grosseiro. Vocês enxergaram dessa forma a participação de Flávio Dino na CCJ? Segré. Com certeza absoluta. Perguntar se não sabe se a Terra é redonda é uma ironia fora de contexto. Nesse momento está sendo tratado e são investigados, por isso a comissão, fatos relevantes para a República. E dentro desses fatos relevantes para a República não cabem ironias nem formas grosseiras de se referir a outra pessoa. São fatos que interessam à nação. Quando nós falamos especificamente da questão do dia 8 de janeiro, tem muitas perguntas sem respostas. E essas respostas, muitas delas, deveriam ser dadas pelo ministro. Então, ironias nesse ponto e formas grosseiras de se referir a outras pessoas, para mim, não procedem. Piperno, há muitas respostas que o ministro precisa dar em relação a 8 de janeiro e você viu a participação dele, e eu estava olhando ali direto para ele, mas estamos aqui agora na câmera fechada. Você viu na participação dele muita ironia e grosseria com os parlamentares que faziam os questionamentos? Eu acho que em relação ao 8 de janeiro há um claro movimento da direita e da extrema-direita brasileira em tentar também dividir essa responsabilidade. É uma estratégia, mas é uma estratégia que eu acho que está afadada a não ser muito bem sucedida, porque há fatos bem evidentes. Em relação às ironias, de fato o ministro foi irônico. Agora, algumas insinuações foram aberrações. Por exemplo, quando alguém chega, ministro, o senhor tem 277 processos. Então vai lá conferir, né? O site lá, o Juiz Brasil, acho que foi o site que ele citou, de fato aponta esse número. Por quê? Porque eu tenho, por exemplo, o processo que envolve o lançamento, a ratificação da minha candidatura. O sujeito quando ele é candidato a alguma coisa, ele
entrega, enfim, a documentação, a solicitação de candidatura à Justiça Eleitoral. Então isso vai para um diário oficial, aí entra na conta, ele fala, bom, isso está lá também. Então eu não admito que se questione esse tipo de coisa, não estou aqui para esse tipo de insinuação.